Estamos agora para terminar o livro de Neemias, o livro daquele homem que saiu de Susã, na Pérsia, saiu com a ordem de reconstruir os muros de Jerusalém. Assim também somos nós quando chegamos na igreja com a vida destruída, com tudo destruído, arruinado. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, nós vemos ele fazendo isso na nossa vida. E chegamos assim. Mas aos poucos, a cada reunião, a cada corrente, nós vemos a nossa vida sendo reconstruída, cada brecha da nossa vida sendo tapada e aquilo que antes estava destruído, arruinado, era feio, passa a se compor e a nossa vida passa então a ter a imagem e semelhança de Deus. Passamos a ter o que Jesus prometeu logo a seguir. Ele falou: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa promessa de vida abundante, ela não é descrita apenas para a eternidade com Deus, mas ela começa agora, dentro de nós, dentro de cada pessoa, quando ela recebe o Espírito do Deus vivo dentro dela. Uma graça infinita. Hoje, Neemias 12:13, vamos pedir antes de tudo a direção. E se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, coloque nos comentários o que Deus tem falado consigo e, claro, partilhe o vídeo com alguém. Meu Deus, obrigado por esse privilégio de mais uma vez estarmos terminando o livro de Neemias e peço que o Senhor fale conosco nesse final do livro. Há tanta coisa que o Senhor quer falar comigo, com essa pessoa, que o Senhor use o teu poder para isso. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meromote, Ido, Genotói, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas, Jesua, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores, e Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente deles nas guardas. Jesua gerou a Joaquim, e Joaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, e Maluqui, Jonatas, e Sebanias, José, e Arim, Abna, Adna, de Mariote, Elcai, e de Ido, Zacarias, Genitom, Mesulom, e Abias, Zincre, Miamim, e de Moadim, Pautai, e de Bilga, Samua, Semaías, Jonatas, e de Joiarabe, Matenai, de Gedai, Uzi, e de Salai, Calai, Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, Gedeías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como chefes dos pais de Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário Persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam de frente deles para louvarem e darem graça, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bacbuquis, Abadias, Mesulão, Talmon, Acube, eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, o filho de Josadac, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina
dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba, Asvamavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. O comentário diz assim, do 30, com grande alegria os sacerdotes, os levitas, os cantores e o povo se purificaram cerimonialmente e se santificaram para a celebração da restauração das muralhas. Eles haviam compreendido que somente com uma vida reta e limpa o Altíssimo poderia se manifestar. O início do livro mostra a situação de angústia na qual todos viviam. No entanto, Deus transformou a aflição em regozijo de forma que aquela comemoração poderia ser vista de longe. De igual modo, não podemos esperar que tudo em nossa vida seja perfeito para então adorarmos a Deus. Mesmo em meio às guerras, a alegria, a força que vem da fé nos impulsionam a honrá-lo. Por isso que Jesus diz que o meu fardo é leve, né? O fardo de Jesus é leve porque ele é suave, é prazeroso, é gostoso, é bom servir Jesus, né? É diferente daqueles que por vezes nunca conheceram o amor de Cristo. Eles pensam que servir a Jesus é ser privado, é não ter prazer, é ser triste, é ser uma pessoa aborrecida. Pelo contrário, é ter a alegria da salvação. O 31, então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordeneis 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo. O comentário diz, sobre os muros, Neemias organizou os chefes de Judá e o coro em 2 fileiras como em um cortejo para celebrar o muro reconstruído. Por muito tempo o povo havia sofrido desprezo e escárnios por parte dos adversários. Jerusalém, a cidade escolhida pelo Altíssimo para fazer habitar o seu nome, havia sido destruída, e o templo e os muros da cidade foram reduzidos a escombros. Diante disso, os judeus perseveraram em restaurá-lo e nem mesmo os opositores conseguiram vencer a firmeza daquele povo em lutar pelo próprio propósito da reconstrução. Por esse motivo, a ordem agora era celebrar e agradecer ao Todo-Poderoso pela vitória. O que antes envergonhava Jerusalém passou a ser mais uma razão para a sua glória. Do mesmo modo, se você se voltar totalmente para o Altíssimo, áreas de sua vida onde você é mais humilhado se transformarão em satisfação e alegria, de forma que todos poderão ouvir falar de seu Deus. E aqui está a razão de você nunca negar dar o seu testemunho do que Deus tem feito e vai fazer para o futuro na sua vida. Quanto mais você dá o seu testemunho, mais testemunho você vai ter. Há pessoas que ficam com medo, vou dar meu testemunho, vão ter inveja de mim. Mas quem tem Deus não tem medo da inveja. Só tem medo de ir para o inferno. Então, quando você dá o seu testemunho, está lá escrito, né? Quando nós pedimos com fé, não duvidando, então o Pai faz para que o Filho venha a ser glorificado. Então, quando nós queremos glorificar o Pai, o Filho na nossa vida, nós temos prazer em dar o nosso testemunho, porque tudo veio de Deus. E o Filho é a chave que nos dá acesso a Deus e dá acesso às suas promessas divinas. 32. E após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, seus irmãos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, com os instrumentos musicais de Davi como homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, de fronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde a cidade da casa de Davi até a porta das águas do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe e pela torre de Ananel,
e a torre de Meá, até a porta das ovelhas e pararam à porta da procissão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maceias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão-Ezer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Gesarias e o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, e dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e observava os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Agora a alegria, né? Mas será que vai permanecer essa alegria? Porque nós vamos começar a ler Malaquias, o último profeta que falou a Israel antes da vinda do Senhor Jesus. Agora vamos entrar em Neemias 13. Naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Só lembrando, esses dois povos vieram de Ló, quando ele teve relações incestuosas com as suas filhas, e elas geraram dois povos, né, que se tornaram grandes inimigos do povo de Deus. Dá para imaginar isso? No 3, sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasabe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso e os utensílios, os dízimos do grão e do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alçar licença do rei. O comentário: não estava eu em Jerusalém. A ausência de Neemias revelou a infidelidade da liderança espiritual de Israel. O sumo sacerdote Eliasibe transgrediu os preceitos divinos e se uniu por laços familiares a Tobias, inimigo de Israel. Com essa aliança, Eliasibe foi capaz de dar um quarto suntuoso para o amonita nas dependências do templo, mas especificamente ao lado da casa do tesouro, onde ficavam guardadas as ofertas. O líder espiritual privilegiou um infiel em detrimento de tantas pessoas tementes a Deus. Os levitas se viram tão prejudicados pela trama armada que voltaram para suas casas. Ao agir assim, Eliasibe contaminava a sua linhagem sacerdotal e corrompia espiritualmente todo o serviço sagrado. Quantos também não usam sua autoridade e o seu prestígio para beneficiar parentes e amigos infiéis na obra de Deus? Essas pessoas estão sendo instrumentos do diabo para promover injustiça e minar a fé dos justos. E como nós já vimos isso tantas vezes acontecer no passado, né? Israel se corromper por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa de um favor,
É o que nós estamos vendo, né? Lembra da época dos juízes? Era assim também. Quando um juiz ele era temente a Deus, guardava a lei de Deus, então Israel prosperava. Quando um juiz ele vinha para governar para si mesmo, para sua família, então tudo desandava. E é o que a gente vai vendo acontecendo e que não é diferente nos nossos dias. Quando nós estamos firmes, alicerçados na palavra de Deus, nós temos que colocar nossa vida de acordo com ela e vigiar todos os dias para não desviar desse caminho, porque é fácil desviar. Às vezes a pessoa pensa que está tudo bem e não está tudo bem, está tudo mal. Voltando aqui para o 7, e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. O comentário diz, muito me desagradou. O zelo de Neemias o fez agir energicamente, expulsando Tobias com todos os seus pertences das dependências do templo. É impressionante como o ser humano tem facilidade para se desviar. Bastou que Neemias se afastasse um pouco para que os ensinamentos de Deus e o temor de todo o povo fossem perdidos. Não é necessário muito tempo para que uma pessoa se corrompa e abandone a fé. Apenas pequenas concessões contrárias às escrituras sagradas são suficientes para promover uma ruína. O espírito maligno que usou Tobias procura ainda hoje se instalar no templo espiritual de Deus, que somos nós. Contudo, não permita que se abrigue dentro de você. Para evitar que esse mal, de alguma forma, o influencie, medite dia e noite na palavra de Deus e obedeça a ela resolutamente. Eu lembrei agora que o Senhor Jesus falou assim, que seu olho direito se faz pecar, arranque-o e lance fora. É o que nós estamos vendo o profeta Neemias fazendo, né? Ele está tirando o erro, né? Ele está arrancando dali, sem dó e sem piedade, que é o que nós precisamos fazer também. No 9. E ordenou eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. O comentário diz a situação dos levitas. Neemias expulsou Tobias e deu ordens expressas para que o templo fosse purificado. Por causa da infidelidade de Eliasabe, o povo abandonou a casa de Deus, a ponto de os levitas precisarem ir para o campo trabalhar, uma vez que não tinham como se sustentar. Isso contrariava a vontade do Todo-Poderoso, que os havia designado ao serviço sagrado em tempo integral, como está em Números 18. Mas, se o mal por meio de Tobias estava instalado próximo à casa do tesouro, certamente os recursos destinados aos servos de Deus haviam sido desviados. Sem os levitas, o ensino da palavra e o cuidado espiritual do povo ficariam prejudicados. O diabo nunca desiste, por isso usa meios para infiltrar pessoas comprometidas com ele dentro da obra de Deus. Neemias agiu prontamente para corrigir o erro e reestabelecer a ordem. Por isso que nós temos que ter zelo para com a obra de Deus, né? E esse zelo começa também com a nossa própria vida, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 11. Então, contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Semalias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacuri, e o filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Quer dizer, eles estavam totalmente desordeiros, né? Eles trouxeram aquela mentalidade da Babilônia
importaram todas as coisas erradas agora para Jerusalém. Assim, a pessoa que está na igreja e fala assim, mas o incrédulo ele vive mais feliz do que eu. Ele vai a festas, ele curte, ele viaja, e eu tenho que ir para a igreja. Quer dizer, a pessoa ainda não nasceu de novo. Quando a pessoa não nasceu de novo, ela não vê prazer nas coisas de Deus, mas ela vê prazer nas coisas do mundo. 16. Também habitava em Jerusalém tírios, o que traziam peixe, aí toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhe disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já sobra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns de meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhe disse, por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Naquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. Que luta, né, de Neemias. Agora, e quando Neemias partir, como será? Se ele precisa estar em busca, falando e corrigindo, a pessoa ela não está fazendo por consciência, ela está fazendo porque está sendo empurrada a fazer. Então, quando não tiver ninguém para orientar ou falar, então ela vai deixar de fazer. Então, não é isso que agrada a Deus, né? O que agrada a Deus é a pessoa que voluntariamente faz isso porque ela quer adorar o seu Deus. No 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhe arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estrangeiras fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? O comentário diz, fazer esse grande mal. Alguns dentre o povo contrariaram novamente a vontade divina, quebrando a promessa feita solenemente a Neemias, de que não tomariam em casamento as filhas dos povos pagãos. Os judeus se uniram às mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe, e elas ensinavam seus filhos sobre seus deuses e sua língua. Com isso, os jovens se perdiam espiritualmente, porque desconheciam a lei de Deus. Já os maridos viviam com a fé dividida, o oposto do que era ensinado pelo Altíssimo. Esse foi o pecado de Salomão, que mesmo sendo rei não foi poupado do sofrimento posteriormente. Está lá em 1 Reis 11. Essa também foi a causa da ruína de Israel no passado. Para mantermos uma fé sólida, temos que ser criteriosos quanto à união com pessoas incrédulas. Ignorar esse conselho é cometer um grande mal contra si mesmo e contra a própria salvação. Eles já tinham passado por isso, voltaram a cometer o mesmo erro e estão pagando um erro drástico, né? E por isso que quando Jesus veio, encontrou a nação naquele estado. Olha o 27, né? 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita, por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. O comentário diz assim, contaminar o sacerdócio. Mais uma vez, dentro da família sacerdotal, a palavra de Deus é desobedecida.
um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, se casa com uma das filhas de Sambalate, inimigo horonita de Israel. O propósito divino para os casamentos, além de trazer felicidade e segurança ao ser humano, visa estabelecer e proteger a vida espiritual. Mas como esse propósito pode ser alcançado se as pessoas se unem em um pacto para toda a vida com alguém que não comunga da mesma fé e não possui os mesmos princípios e valores que elas? E esse foi o erro que muita gente cometeu nesse tempo, no passado, e comete muito hoje também, quando eles procuram lá fora pessoas para se unirem e desanda, as coisas dão todas errado. Cuidado, Deus quer que você tenha uma vida próspera, né? Vida próspera não é financeiramente apenas, mas é na saúde, é no espiritual, é o sentimental. No 30, assim, os limpei de todo o estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Comentário: os problemas foram oportunidades para revelar o espírito corajoso de Neemias. Enquanto muitos abandonam a fé em meio às dificuldades, aqueles que são fiéis se agarram ainda mais a ela. Aprendemos com Neemias a não nos preocuparmos com a popularidade, mas a ter como prioridade agradar o Altíssimo. Neemias ousou crer, lutar e vencer externamente, porque primeiramente venceu dentro de si. Não existe obstáculo capaz de deter a reconstrução da sua vida. Se você assim desejar e não importar quão destruída esteja, certamente você encontrará resistência, mas se empenhe com fé, trabalho e perseverança, pois assim sua vida será reerguida. E agora eu quero encerrar, a leitura desse livro de Neemias com o Salmo 126, porque ele faz parte, ele está compreendido nesse período, e assim nós encerramos os Salmos do Velho Testamento, até porque o Novo não tem também. Salmo 126, no versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O comentário diz assim: a restauração de Israel após o retorno do exílio babilônico fez o povo se alegrar sobremaneira a ponto de se sentir como em um sonho. Sabemos que a alegria de um sonho natural é passageira, mas a alegria de uma vida restaurada por Deus é real e duradoura. No 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a eles. O comentário do 2. O Senhor que restaurou Sião e encheu a boca dos seus filhos de riso, no passado não mudou, e ainda hoje está disposto a transformar vidas. Todos aqueles que o buscarem com sinceridade poderão substituir seu gemido e choro pela alegria da restauração, em todos os sentidos da sua vida. Por isso que a comparação que nós fazemos, a reconstrução dos muros de Jerusalém, simboliza no fundo a reconstrução da nossa vida também. No 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Comentário: Negueb, que fica na região sul de Israel, é caracterizado pela aridez e pelo solo rachado. Quando as chuvas repentinas, os leitos dos rios, antes seco, transbordam rapidamente e o aparente deserto enche-se de vida. Há pessoas que são comparadas a um deserto inóspito e estéril, pois nada que fazem frutifica. Mas ao buscarem o Altíssimo, experimentarão a água da vida em abundância. Assim, nunca mais ficarão ressequidas e sua vida passará a dar flores e frutos admiráveis. Por isso que ele falou que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. O 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O comentário: a atitude de semear exige renúncia, isto é, exige ceder a semente para a terra, crendo na colheita. Saber que a semente irá apodrecer e morrer para depois devolver vida ao semeador demanda confiança da parte dele. Porém, mesmo sabendo que o processo de plantação é árduo, não hesite em plantar. Abra mão da sua melhor semente para o Deus eterno, pois semeando na fé, ainda que o retorno não seja imediato e haja dores e lágrimas,
temos a garantia de fazer uma abundante colheita. Eu também entendo que nós estamos, enquanto vivermos nesse mundo, nós estamos semeando com lágrimas, né? Nós sofremos, temos problemas, lutas, apesar que o Espírito Santo nos traz o refrigério, mas estamos semeando, né? Semeando a palavra, a vida das pessoas, mas há de chegar o dia em que vamos colher com alegria, quer dizer, nos céus, na eternidade com Deus. E terminando o 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Comentário final: a preciosa semente é a palavra de Deus e o semeador são os seus servos. Este tem a tarefa sublime e ao mesmo tempo árdua de levar a semente da salvação aos aflitos. Em nenhum momento eles ficam apáticos ou prostrados, pois andam e regam sua plantação com lágrimas. Essas lágrimas se devem às orações constantes em prol daqueles que precisam ser resgatados. Além disso, se devem às perseguições, às injustiças e ao desprezo que sofrem. Porém, mesmo sendo alto o preço desse sacrifício, não existe alegria e honra maior que poder ser servo do Altíssimo e saber que um dia cada semeador voltará para a casa de Deus com a alegria de apresentar a Ele a colheita das almas que semeou. E quando a Bíblia fala, refere-se a respeito da semente, a palavra, servo, todos somos servos. Tenho um título de pastor dado pela igreja, mas eu sou servo. Antes de ser pastor, sou servo do meu Senhor. Eu fiz de Jesus Cristo meu Senhor e Salvador. Você já aceitou Ele em sua vida? Você já fez Ele de Senhor da sua vida? Se você fez, então você é um servo e mais do que feliz. Então, Deus abençoe, ilumine você e guarde abundantemente.